O corte que eu lancei no canal falando sobre se a Bíblia ensinaria uma ideia de que aqueles que forem arrebatados, os salvos com Jesus, abandonariam essa terra, esse planeta, para estar com Jesus e com Deus, a Bíblia ensinaria de fato isso? Esse planeta vai ser realmente totalmente destruído e a Nova Jerusalém é um novo lugar que não é nesse planeta? Esse vídeo ele acabou gerando uma série de comentários e questionamentos que eu achei bastante válidos, bastante honestos e bem legais da parte daqueles que fizeram, todos respeitosos, isso é muito importante. E em respeito a esses, que às vezes você tem que responder por texto, ou no Instagram, ou no Facebook, que é onde vinham as perguntas, ou um comentário no YouTube, eu achei válido fazer um vídeo explicando bem e fundamentando algumas das questões que foram levantadas. Por exemplo, mas a promessa de Jesus na casa de meu pai há muitas moradas, isso seria uma comprovação de que não vamos morar nesse planeta depois de salvos, depois do juízo final. A Nova Jerusalém que desce do céu em Apocalipse 21, ela é uma comprovação de que não é mais nessa terra, porque há novos céus e nova terra, então não é mais esse planeta. E aí, para eu responder de forma completa e tentar atender a todos esses que carinhosamente interagiram com o vídeo, eu vou fazer esse estudo para tentar explicar bem, de maneira que satisfaça aqueles que gostariam de ter uma resposta da minha parte, mesmo que discordem. Discordar está longe de ser um problema. Teilhard de Chardin fala que eu me aproximo mais de Deus quando eu faço perguntas do que afirmações. Então vamos para o vídeo. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui do canal, meus queridos amigos, eu sou o Juninho e vamos então procurar responder as questões que foram feitas no vídeo. A Bíblia ensina que vamos deixar essa terra? E duas questões que foram repetidamente levantadas e aí de tanto responder elas eu entendi que seria válido fazer um vídeo explicando bem, até para atender carinhosamente aqueles que interagiram. Nós vamos falar sobre a questão de na casa de meu pai há muitas moradas e vamos falar sobre a questão da Nova Jerusalém que desce do céu e os novos céus e nova terra que João viu em Apocalipse 21. Tá? Vamos começar então pela questão do na casa do meu pai há muitas moradas. Esse estudo na verdade estava pronto já há bastante tempo. É sabido dos que acompanham os meus vídeos aqui no canal de que eu estava construindo a minha casa, já está pronta, eu já estou nela. Falta ainda uns 40% aqui do estúdio para eu concluir, né? Falta eu montar uma outra estante dessa, porque metade dos meus livros estão aqui no chão. Falta eu acabar de isolar acusticamente melhor. Vou providenciar um microfone para fazer uma captação melhor de áudio. Vou ver a possibilidade de uma segunda câmera. Já estou com mais de um foco de luz para melhorar. Tudo para melhorar, em gratidão a vocês. Tanto os meus mais de 500 inscritos, a quem eu sou muito grato, quanto a você que me visita pela primeira vez, talvez a segunda, não é inscrito ainda, fica já o convite para você se inscrever aqui no canal e receber sempre os vídeos que eu lanço aqui com esses tipos de assunto. Peço que você compartilhe se você concorda ou até mesmo enviar para alguém que você discorda, não tem problema. Mas vamos lá, né? Esse estudo ele acabou ficando para depois, porque em comemoração também aos 500 inscritos do canal, foi votado lá que o tema seria uma série sobre o Apocalipse, que ela está pausada momentaneamente no capítulo 11, porque a partir do 12 nós vamos estudar a prolepse, né, o paralelismo progressivo, quando a história ela retorna ao ponto em que Israel gera a Jesus, o Yeshua, né, que é o capítulo 12 em diante, nós vamos retomar em breve. Mas eu achei por bem fazer esse vídeo para atender aqueles que carinhosamente interagiram com o vídeo, né? Então vamos falar sobre o conceito do na casa de meu pai há muitas moradas. Você vai encontrar esse texto no Evangelho de João, capítulo 14. A partir do verso 1, vamos ler até o 6, para a gente começar a fundamentar melhor. A partir do verso 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também.
Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, esse texto é o que traz essa ideia de na casa de meu pai há muitas moradas. Ele é interpretado de algumas maneiras diferentes, mas a grande maioria entende que Jesus está indo para o céu, para junto de Deus, preparar o lugar que depois habitaríamos com ele, que muitos entendem ser a Nova Jerusalém nos novos céus e nova terra. O Evangelho de João ele tem algumas coisas importantes. Ele, desde o capítulo 1 até o seu 20º capítulo, vai construir essa ideia de Jesus e o Pai serem um e os dois serem o templo, e a construir a ideia de que nós somos as moradas a qual ele se refere. É importante ressaltar que João, quando ele escreve o Evangelho de João, entre o ano 99 e 100 depois de Cristo, é o último dos evangelhos, é o último dos escritos do Novo Testamento. João ele tinha acabado de voltar de Patmos, quando o imperador Trajano, Nerva, ele revoga, ele anula, ele cancela todos os exílios e autoriza que os exilados voltem para os seus devidos lares. Em razão disso, João volta de Patmos para Éfeso, e aí então ele escreve o Evangelho tal qual a razão por o Evangelho de João ser tão diferente de Mateus, Marcos e Lucas. Ele é um evangelho que, diferentemente dos relatos similares que você tem entre os três sinóticos, João ele foca mais na divindade de Jesus e foca mais no seu poder, na sua autoridade, porque João já teve acesso às visões do Apocalipse antes de escrever o Evangelho. Então, quando ele escreve o Evangelho de sua autoria, o Evangelho de João, ele já tem informações sobre o Apocalipse que outros não tiveram. Essas informações, João as tem especificamente. Então, por exemplo, quando ele traz esse conceito sobre o discurso de Jesus, essa é a razão, inclusive, pela qual o discurso da última ceia, que Jesus come com os seus discípulos, ele é tão detalhado e tão grande, salvo engano, ele utiliza 4 ou 5 capítulos, nas quais o capítulo 14 está inserido nessa última ceia, faz parte do discurso da última ceia. João ele usa mais tempo no discurso de Jesus, porque ele já tem em mente os acontecimentos, as visões do Apocalipse, e ele foca no Jesus poderoso com autoridade, no Jesus divino. E João ele escreve esse evangelho já com esse teor da divindade do Jesus, porque ele já tem as informações, inclusive, de Apocalipse 4 e 5, quando no Apocalipse capítulo 4, João ele é chamado para o céu, o mundo espiritual, que eu explico lá, que não é céu literal ou físico, conforme a ciência nos ensina, mas é o mundo espiritual. E ele começa a partir do mundo espiritual, que a gente vai chamar de céu, porque é popularmente chamado de... a partir do céu, mundo espiritual, João ele tem as visões do que acontece no que eu chamo de bastidores ou por trás das cortinas, o background do mundo físico que nós conhecemos. João, então, ele vê, no capítulo 4, o trono de Deus, a adoração a Deus, ele vê mar de vidro, ele vê incenso, 7 espíritos de Deus à frente do trono, seres viventes, arco celeste, relâmpagos e trovões atrás do trono, e os cânticos que eram direcionados em adoração a Deus. No capítulo 5, que é imediatamente após o 4, na sequência da narrativa, João ele ouve de um dos seres viventes que ele vê um livro selado e escrito por dentro e por fora, mas ninguém era digno. E um dos seres viventes, quando vê que João está chorando, triste com isso, ele fala: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Mas quando João ele levanta a cabeça e olha para ver esse leão, a visão que ele tem é do cordeiro. E esse cordeiro ali, ele recebe a omnipotência e a omnisciência da parte do Pai. Porque o cordeiro que ele vê, que estava como se fosse morto, porque Jesus foi sacrificado, como cordeiro definitivo, razão pela qual ele muda os elementos da ceia. A omnisciência e a omnipotência que ele recebe de Deus está representada num cordeiro que ele vê, que tem 7 chifres e 7 olhos. Chifre é o poder, olho é a ciência. E ali ele passa a ser um com Deus. Tanto é que os 7 Espíritos de Deus é a omnipresença de Deus. Junto com a omnipotência do cordeiro, a omnisciência do cordeiro, ele é um com o Pai.
Por isso, Deus Pai e Deus Filho são omnipresentes, omniscientes e omnipotentes, certo? Isso se testifica quando no capítulo 5, as canções de adoração a Deus, que estava no seu trono no capítulo 4, são também direcionadas agora ao Cordeiro, que achou-se digno de desatar os selos e recebe do próprio Pai o livro selado escrito por dentro e por fora. Eles passam a ser um, razão pela qual no capítulo 9, João vê um anjo poderoso, vestido de nuvem, com um arco celeste, põe um pé sobre a terra e um pé sobre a água, e jura por aquele que vive para todo sempre, que não haveria mais intervalo, né? Não haveria mais cronos, que é traduzido como demora, mas isso está incorreto, eu explico isso lá no capítulo 9 de Apocalipse. Essa visão testifica e conclui a visão de Daniel 12, quando Daniel 12 vê um homem, né, ali, um aspecto de um filho de Deus, que jura por aquele que vive para todo sempre, que aquela revelação seria para tempo, tempos e metade de um tempo. E agora em Apocalipse 9, esse tempo se encerrou, não haveria mais intervalo, está concluído. Esses capítulos é para dizer que João ele já viu no Apocalipse que Cristo e o Pai são uma coisa só, indivisível, inseparável, tá? Então ele, quando escreve o seu Evangelho de João, tendo já essas informações em mente, Apocalipse é escrito entre 94 e 95, o Evangelho de João é escrito entre 99 e 100. João ele já escreve o seu Evangelho com todas as informações disponíveis que ele teve no Apocalipse. Então ele já constrói desde o início esse conceito de que Cristo e o Pai são um, e aquele que recebe a Cristo recebe ao Pai e passa a ser um com eles. Todo o Evangelho de João é construído em cima de uma teologia que determina unificação, fusão, junção, assimilação. Então, Cristo volta a ser um com o Pai, como era no início, e aquele que recebe a Cristo e ao Pai passa a ser um com eles, e torna-se morada deles, e faz morada com eles. Então, essa é a teologia fundamental que João determina e estabelece no seu Evangelho, baseado em Apocalipse, em todas as experiências que ele teve. Tá? A razão pela qual a gente vai ver daqui a pouco, eu tive o trabalho, o cuidado, eu tive a preocupação e o prazer de ler todo o Evangelho de João do início ao fim, para identificar os versículos que trazem esse conceito, para poder chegar aqui e te apresentar o material completo, para que no mínimo você considere a possibilidade, ainda que continue discordando, e isso está longe de ser um problema, tá bom? Então aqui nesse capítulo 14, que traz esse conceito de na casa de meu pai há muitas moradas, nós temos essa ideia já estabelecida. Esse texto ele é muito famoso, ele é entendido como uma promessa de que Jesus ele iria. Tanto é que Tomé tem essa dúvida, mas a gente não sabe para onde o Senhor vai, e como é que a gente sabe o caminho para um lugar que a gente não sabe onde é? E aí Jesus testifica. Mas veja que antes de Tomé dizer que não sabe, Jesus afirmava que eles sabiam sim qual era o lugar. Ele fala, mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Porque durante os evangelhos, convivendo com os apóstolos, com os discípulos, Jesus sempre disse, quem vê a mim vê ao Pai, quem serve a mim serve ao Pai, eu faço porque o Pai faz ou já fez, eu sou porque assim como o Pai é. Então Jesus esperava que os discípulos já tivessem entendido que eles são indivisíveis, Jesus e o Pai. E aqueles que recebessem a Jesus recebiam também ao Pai. Jesus ensina isso sistematicamente nos evangelhos antes do capítulo 14. Então Jesus fala, olha, eu acredito que vocês já sabem para onde eu vou e conhecem o caminho, porque eu já ensinei que eu e o Pai não somos separáveis, somos indivisíveis. Mas aí Tomé é sempre ele, né? Ele fala, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, e se a gente não sabe para onde vai, como saber o caminho para um lugar que não sabemos onde é? Né? E aí Jesus então ele fala, tá bom, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí ele fala o caminho, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é um caminho para o Pai, uma vez que ele passa a ser o próprio Pai, quando ele cumpre a expiação, ressuscita e sobe ao Pai com o seu corpo já glorificado e passa a ser um com ele. Então, se a gente for entender que Jesus estava indo preparar lugar numa cidade, depois ele voltaria e aí a gente poderia morar nessa cidade que ele foi preparar. Se a gente entender que é um lugar e não é o próprio Cristo, nós teríamos que fazer algumas perguntas, como por exemplo, se Jesus então não voltou ainda, é porque o lugar não está pronto, não está preparado? Se Jesus não veio buscar a igreja ainda, é porque o lugar que ele foi preparar ele não terminou? Outra pergunta,
Essa casa de meu pai, então, é o céu, é a glória, é a Nova Jerusalém, é o mundo espiritual? Outra coisa, se for de fato uma cidade, é a Nova Jerusalém que desce do céu em Apocalipse 21, mas ela não é chamada de noiva ataviada? Então são perguntas que eu devo fazer se eu compreender que Jesus foi preparar um lugar no céu para a gente morar com ele. Mas a gente tem que atentar, por exemplo, essa palavra morada que é usada aqui no capítulo 14, verso 2, é a mesma palavra morada usada no mesmo capítulo 14, verso 23. A gente tem que olhar para essa questão da palavra morada, né, do ponto de vista de que nós iremos para habitar. Só que uma vez que a mensagem que toda a Escritura sempre tratou, e aí desde o Antigo Testamento, é dele vindo habitar conosco, né? A promessa de Apocalipse 22 habitou Deus entre os homens, depois que a Nova Jerusalém desce do céu. E se você for perceber ao longo das Escrituras, Deus ele cria cuidadosamente um planeta. Eu aceito com muita tranquilidade duas possibilidades. O planeta vai ser destruído? É possível que ele seja destruído, mas reconstruído. Aí a gente teria que aceitar também a ideia da Terra caótica, que foi destruída antes e depois foi refeita, que eu não acredito. Tá? Eu tenho vários vídeos defendendo porque eu não acredito que existia uma Terra caótica antes do Gênesis, certo? Então, para eu aceitar um planeta destruído e outro planeta refeito, eu teria que aceitar que isso aconteceu antes também, a Terra caótica. E eu não aceito porque não tem maneira de defender a existência de Terra caótica. Tá? Você pode dizer assim, mas novos céus e nova Terra, de fato dizem que esse planeta não é mais o mesmo. Eu aceito com bastante tranquilidade o fato de que esse planeta é completamente passado no fogo. O próprio Pedro fala, né, que a Terra teria queimado, inclusive, as suas mais profundas raízes. Nós temos duas situações que são importantes de ressaltar dentro da maneira de escrever o pensamento hebraico. O primeiro conceito que se repete por diversas vezes em toda a Bíblia Sagrada é que tudo aquilo que é passado pelo fogo é o juízo, é a purificação para a mudança do seu estado. E aquilo que passa pelo fogo e resiste é aprovado porque foi encontrado puro. Então o fogo ali é um juízo, tá? Não é necessariamente uma destruição que extingue de maneira total. Então eu acredito sim que todo o planeta vai passar por esse juízo, por essa ira de Deus através das taças do Apocalipse. Eu acredito que isso é literal, uma vez que já estamos transformados, corpo glorificado, estamos com Jesus nos ares, e esse corpo glorificado tem uma finalidade, dentre várias outras, de suportar as mudanças que vão haver na Terra gravitacionalmente, mudanças atmosféricas, mudanças na constituição e na composição do ar, da água, para sobrevivermos o que a Terra vai passar com o juízo de Deus antes dela ser restaurada e regenerada, que eu creio, e há vários textos que falam da regeneração da criação, estarmos com o corpo glorificado, entendeu? E tanto que assim, a criação de Deus, desde o Gênesis, o propósito de Deus era criar uma terra perfeita para habitar com os homens. Tá? Pensa bem, Deus como sendo eterno, infinito, todo-poderoso. Ele é criador do universo, Deus existe antes do universo. Qual a finalidade de Deus, tendo criado tudo, resolve criar um planeta, e ele resolve então, diferentemente dos anjos, criar humanos que tivessem a capacidade de ser semelhantes a ele, como tendo opinião própria, como tendo argumentação, como entristecendo, ficando feliz, argumentando, questionando, tendo liberdade de decisão. Para que Deus criaria isso? Porque Deus um dia sentiu a necessidade de ter semelhantes. Deus ele quis constituir uma família de pessoas independentes que escolhessem o amar. Por isso ele põe a árvore do teste no meio do jardim, para saber o quanto nós éramos capazes de, com todas as possibilidades, permanecer fiéis a Ele e escolher viver com Ele e obedecer a Ele. Né? E Deus ele cria tudo cuidadosamente. Deus ele cria todo um sistema solar para que a Terra seja cuidadosamente posicionada entre os planetas com distância harmônica e exata e perfeita entre a Lua e o Sol, para que a Lua controle a temperatura da noite, as marés, para que o Sol controle a temperatura do dia e através das luzes solares realize fotossíntese e mantenha as plantas vivas e saudáveis e produza oxigênio para a gente poder conseguir viver nesse planeta. Deus cria todo um sistema solar e Deus ele cria astros para que um planeta seja habitável, para que um planeta seja possível de viver e sobreviver, diferentemente do que ocorre em outros planetas,
todas as substâncias químicas possíveis para que se haja vida estão presentes no nosso planeta e nenhum outro. Não foi encontrado os mesmos elementos em outros planetas e já foram enviados tecnologia suficiente para coletar amostras de solo de outros planetas para ver onde era mais possível haver vida. Ah, mas encontrou um pouco de água em tal lugar. Só água não é suficiente para que haja vida. Precisa de uma série de outros elementos. Adalto Lourenço explica isso. Se você quiser ir fora do âmbito cristão, Sérgio Sacani explica isso, sobre essa questão do que precisa ter para que haja vida no solo. Entendeu? Então, é Deus tendo todo um cuidado com o eixo da Terra, rotação e translação, Deus tendo todo um cuidado com distância para que chegue a quantidade de calor suficiente, para que não seja longe demais para que não morramos de frio, para que não seja perto demais para que não sejamos queimados. O giro da Terra e o giro da Terra em torno do Sol e da Lua em torno da Terra tem um movimento coordenado exato para que a vida neste planeta seja sustentável, suficiente, seja possível de existir. Ah, mas as potências do céu são abaladas. Eu aceito a possibilidade de que depois, para que Deus glorificado possa viver entre nós, ele precise ali aniquilar algumas das leis da gravidade, da ciência que ele mesmo estabeleceu. Tá? Eu aceito essa teoria com tranquilidade, apesar de eu entender que Deus não criaria todo um sistema complexo, articulado e funcional para depois desprezar isso. Tá? O texto vai dizer que o sol não mais havia na Nova Jerusalém, porque o próprio Deus era o seu brilho, não havia dia nem noite mais. Eu aceito com tranquilidade, por mais que eu entenda que há uma grande possibilidade disso ser licença poética, uma vez que o entendimento dos povos daquela época era de que o céu, onde estava Deus, era quando você ultrapassava o limite da altura de uma montanha, como no Monte Sinai. Eles acreditavam que o céu para onde subia é quando aquilo te fugia ao alcance dos olhos. Nos nossos dias, se você vê avião, balão, o que for, começa a subir a um certo ponto, quando os seus olhos perdem aquilo de vista, você entende que entrou no céu, mas ultrapassou o limite da nossa visão no campo atmosférico. Isso é ciência, isso é física. Hoje nós temos essas informações. Hoje a gente consegue sair do planeta e olhar para ele de fora e ver que ele é redondo, ele é um globo, ele gira e tem um universo em volta. É muitas criações complexas e articuladas para eu entender que simplesmente Deus vai desprezar tudo isso. Ele pode perfeitamente habitar entre nós sem necessariamente destruir o planeta. O que ele havia prometido é que o planeta não seria mais infligido por dilúvio, como já aconteceu. Mas o planeta passaria sim no fogo, porque é o juízo, é a aprovação. Precisa destruir essa terra que existe hoje para que seja regenerada. Os oceanos estão extremamente poluídos, o nosso ar está extremamente contaminado, nossas vegetações estão aí cheias de agrotóxicos, seja por cima, seja pelo próprio solo vindo de baixo, por tudo aquilo que já foi soterrado. É necessário haver a regeneração. Paulo diz que a criação geme esperando a expectação, esperando ser regenerada. Eu acredito que vai haver sim uma regeneração e uma restauração. Quando João se refere a novos céus e nova terra, é justamente sobre isso que ele está dizendo. O céu como a gente conhece vai ser novo. Novo não quer dizer necessariamente que vai ser substituído. O Apocalipse vai trazer alguns textos dizendo que o céu se enrolou como um pergaminho e os mares ali, eles engoliram as suas ilhas, foram todas aplanadas e sumiram. A gente sabe que isso literalmente não tem como acontecer. Por mais que assim, algumas ilhas já foram totalmente engolidas pelo mar, os icebergs, que são grandes camadas, são grandes placas, muitos já derreteram e afundaram. A gente sabe que tem isso, né? A própria cidade de Tiro, ela está submersa. E você pode entrar no mito de Atlântida, entre outras coisas, não tem problema. O terremoto de Lisboa de 1755 tragou uma parte do continente, né? Especificamente em Lisboa. Certo, tudo bem. Mas é o que eu estou dizendo sobre a questão de este planeta como conhecemos ser destruído, não mais utilizado. Esses indícios bíblicos nós não vamos ter. Tá? Se você argumentar comigo que, por exemplo, a Terra vai passar pelo fogo, vai ser destruído, você vai ter ali as taças que caem nos mares, nas fontes de água potável, eu concordo com tudo isso. O que não justifica, o que não deixa claro ainda é que este planeta é destruído de maneira que deixe de existir. Tá certo? Isso posto, nós precisamos então entender essa questão da morada, da casa, que é do grego monen, que vem da raiz meno, que aparece todas as vezes que morada é mencionado, especialmente no capítulo 14 de João, é sempre essa palavra monen.
no verso 2, no verso 23, essas moradas a qual Jesus se refere, somos nós como aqueles que têm o Espírito de Deus dentro de nós. Nós somos as moradas a que ele se refere, e eu espero que isso fique claro à medida que nós vamos aqui avançando, e eu vou trazer os argumentos dentro do Evangelho de João, para que isso fique bem fundamentado. Então vamos aqui. É interessante que, de acordo com Apocalipse 5:10, por exemplo, nós reinaremos sobre a terra, né? Por mais que nós somos chamados de cidadãos do céu, que na verdade tem essa questão, cidadão do céu, mas o céu é mundo espiritual, entendeu? Então tem toda essa questão que precisa ser tratada, que é qual é o entendimento de céu que eles tinham, né? Nós sabemos dos céus existentes, né? Paulo, quando ele fala, por exemplo, que ele foi na glória e teve visão de coisas inefáveis que não foi permitido a ele dizer, ele fala subir ao céu dos céus, algumas traduções vão falar terceiro céu, enfim. A gente sabe quais são os céus, né? Nós temos o atmosférico, o estratosférico, o espaço sideral, e aí, se Paulo de fato encontra Deus e tem as visões, qual desses céus ele é? Se a gente conhece pelo menos esses três, e a gente sabe que o trono de Deus não está em nenhum desses. Então, nessa construção, baseado no próprio conceito do arrebatamento em espírito, que acontece com Paulo, que acontece com Ezequiel, acontece com Daniel, acontece com João, é você tirar da realidade material e passar para a realidade espiritual. Tanto que o corpo físico fica no mesmo lugar. Então é importante a gente ter essa ideia, né? E a gente tem que respeitar sempre a perícope. A perícope é a unidade do texto conversando com o próprio texto. É você pegar um versículo e ele conversar com o que vem imediatamente antes e conversar com o que vem imediatamente depois, respeitando toda aquela construção do texto como um todo. Tá? Então, João ele traz essa ideia de Jesus e o Pai serem um, e a possibilidade daqueles que recebem a Jesus, recebem o Pai, ser um com eles. Isso está presente em todo o Evangelho de João. Essa unificação, essa fusão do corpo é um conceito apresentado, inclusive, em Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, capítulo 7 especificamente. Você vai pegar ali do versículo 1 ao versículo 50, traz essa construção, mas a gente precisa entender, por exemplo, o conceito que fala que o corpo de Cristo, a igreja, o templo, os crentes, tudo é unificado e é um com Cristo e um com o Pai. Tá? Isso reflete ao quê? Você vai ter, por exemplo, no Antigo Testamento, o tabernáculo de Moisés, né, construído no deserto, o templo de Davi, Salomão e o de Jerusalém, que é construído por Herodes, eles são moradas de Deus. Figurativamente, no Antigo Testamento, Cristo que viria a ser o corpo, né, a saber, a igreja, todos esses templos construídos antes do próprio Cristo, eles traziam a ideia do Cristo, na qual nós habitaríamos com ele, estando dentro dele, e ele sendo morada do Pai. Deus habita em templos feitos por mãos, tem até esse texto, a gente pode falar sobre isso, mas olha que interessante, o Atos capítulo 7, vamos pegar especificamente de 46 a 50, para a gente entender melhor essa assimilação do templo do Antigo Testamento com Cristo, com a igreja, com o Pai. Verso 46. Que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Então, essa ideia aqui, ela parece contraditória, porque Deus pede que construamos edificações em terra para que ele habite no meio dos homens. É Deus que pede para construir o tabernáculo, para ele estar com o povo no deserto. Mas ele fala que não habita em templos feitos por mãos de homens. Aqui é um conceito de que esses tipos de edificações não podem comportar o próprio Deus, porque o interesse de Deus é habitar o quê? Nos homens, é o receberem. Então veja, que graça achou diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para Deus e de Jacó. E Salomão edificou casa para Deus. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, porque é Deus quem constrói todas as coisas. Então Deus habita em quem? Nos homens, que é a ideia defendida por Paulo, em comunhão com a ideia de João, em comunhão com a ideia de Cristo. Né? Então os templos do Antigo Testamento, eles serviam principalmente para quê? Para ser o local de você ouvir a leitura da Torá, você fazer sacrifício pela expiação dos pecados. Tudo isso apontou para Cristo, que era depois o quê? O templo vivo, a pedra angular, a rocha fundamental.
Essa rocha a qual ele se refere conversando com Pedro. Tu és Pedro, que do grego é Petros, pequena pedra, mas Cristo é a Petra. Ele é a pedra sobre a qual edificaria a igreja. Contrariando os irmãos católicos, Pedro ali ele não é a rocha fundamental na qual se edifica a igreja e é o primeiro Papa. Jesus está usando ali um jogo de palavras escritas em grego, tem essa ideia. Você é Pedro, uma pedra pequena, mas eu sou a pedra fundamental. Sobre esta pedra, Cristo falando de si mesmo, seria edificada a igreja. E as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, que aí as portas do inferno é o Hades, né? A condição de morte não invalidaria o fato de você ser igreja mesmo depois de morto. Então, esses templos todos edificados por mãos de homens, de fato não comportam a Deus, porque estavam mostrando que futuramente viria um templo vivo que era Jesus. Esse sim comportava o próprio Pai, porque era um com o Pai, e todos quantos o recebessem e vivessem de acordo com seus ensinamentos, seriam um com Cristo e um com o Pai, também templo. Paulo diz isso: acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? E o Espírito de Deus habita em vós? E a Paulo até fala, você pode pegar o teu corpo, que é templo, e compartilhar esse corpo com prostituta? Não pode. Então é interessante a gente ver o propósito dos templos no Antigo Testamento. De fato não poderiam comportar a Deus, porque não poderia depois dizer assim, Deus é um com o templo de Salomão, Deus é um com o templo de Jerusalém. Não, mas Deus é um com o Filho, Cristo. E Deus é um conosco, quantos aceitamos a Ele, somos templo, somos as pedras vivas. Esse conceito todo é construído dentro de João, mas vem em comunhão com o que Jesus ensinou sobre Ele e o Pai serem um e nós sermos um com Ele, presente também aqui, e Paulo também defendeu essa mesma ideia. Então esse templo, essa casa de meu Pai, é o próprio Cristo. Cristo é a casa de meu Pai, as moradas somos nós, Cristo é um com o Pai, logo o Pai está com Ele, Ele está com o Pai, que é o que Ele diz. E se nós estivermos com Cristo, aí é o que ele diz no capítulo 14, nós seremos um com Ele e Ele voltará e nos levará para si mesmo. Ele vai voltar não para levar a gente para a casa de meu Pai, não para levar a gente para o lugar que Ele preparar, mas Ele vai voltar para nos levar para si mesmo. Ele está dizendo, esse lugar que eu vou preparar para vocês, sou eu mesmo. Mas Ele está dizendo que Ele vai preparar Ele mesmo? Sim, porque Ele diz isso quando ainda é corpo físico e mortal, que sente fome, sede e sono. Eu vou preparar-vos lugar, o que depois lá na frente tem com Maria, a Madalena, com Tomé, que ele fala, eu preciso ir para o meu Pai, ou seja, eu preciso morrer, ressuscitar e ter corpo glorificado para poder estar com Deus. A partir do momento que ele tem um corpo glorificado e não é mais um corpo físico, conforme a gente conhece pelas leis da biologia, ele é um com o Pai que é Espírito e nós também podemos ser um com ele. Então, quando ele fala, vou preparar-vos lugar, ele fala isso na ceia antes da morte. Eu preciso ir, ser entregue por vocês, para que depois de 3 dias eu ressuscite, eu vá para o Pai para ser corpo glorificado. Tanto é que Jesus ele impede que Maria, Madalena e Tomé toquem o corpo dele antes dele ir para o Pai e ter esse lugar preparado e ser corpo glorificado de fato. Porque Jesus, quando ele ressuscita, antes dele subir ao céu, ele ainda come um churrasco de peixe com o pessoal na praia. Ele é tocado ele é visto fisicamente, pelas pessoas. Então esse vou preparar-vos lugar, eu preciso morrer, ressuscitar e ir para Deus no céu, e aí passar por todo esse processo que acontece em Apocalipse 4 e 5, que aí a carta de Apolo aos Hebreus, ela fala sobre como Jesus ele vai e deixa de ser expiação para começar a ser o sumo sacerdote. Né? Inclusive Hebreus fala que tudo que acontece no Antigo Testamento é sombra das coisas que viriam se testificar em Jesus. Isso é o preparar lugar. É Jesus ter o seu corpo não mais físico, mas glorificado. E aí quando ele voltar, ele vai nos levar para ele mesmo. O ele mesmo, ele é o lugar que ele foi preparar. Entendeu? Isso pode não estar ficando muito claro para você agora, né? Mas os templos físicos, esses templos físicos, eles passam a ter outro propósito depois da nova aliança. Depois da morte de Jesus, os templos eles não são mais morada de Deus, os físicos. Eles são reunião de Deus para salvação dos pecadores, para ensinamento da lei, para cânticos de adoração a Deus. Mas cada um de nós é templo com Cristo. Tá? Mas assim, isso não pode servir de argumento para defender desigrejados, em nenhuma possibilidade. Certo? Vamos destrinchar o Evangelho de João para a gente poder estar sendo mais específico quanto a isso. Eu peguei
todas as referências que, no meu entendimento, levam a crer dessa teologia construída por João sobre a assimilação de Jesus e o Pai. Claro que eu não vou trazer todos os versículos, eu vou mostrar para vocês aqui as telas dos capítulos e vou estar grifando e vou grifar as palavras-chave que trazem essa teologia. Tá? Essa ideia que eu estou compartilhando com vocês, ela também é difundida e defendida pelo pastor Rafael Mikio e pelo pastor Carlos Augusto Vailate. Então não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, não é uma invenção minha. Inclusive, se você procurar no Vejam Só, nos vídeos no YouTube de debate do reverendo Heber Cocarelli, tem um debate de Carlos Augusto Vailate e Elias Soares, onde o pastor Carlos Augusto ele defende essa mesma ideia, e lá ele fala um monte de nomes de autores de livros que defendem essa mesma ideia do Evangelho de João, de que a casa de meu pai é Jesus, sendo um com o pai, e a morada somos nós, que passamos a ser um com Jesus e com o pai. Isso não é viagem da minha cabeça. E eu acredito que os textos, no mínimo, vão dizer assim para você, mesmo que você não concorde com essa teoria no final de tudo. Pelo menos a quantidade de textos e informações que eu vou te passar, eu quero que pelo menos você chegue à conclusão de que, beleza, eu não concordo, mas pelo menos eu admito que ele não tirou isso da cabeça dele. Tá? Você pode não concordar comigo, não tem problema. Mas eu só não quero que você tenha essa ideia de que eu estou inventando, estou tirando da minha cabeça, estou fundamentando baseado em nada. Ok? Então o que a gente precisa ter em mente? O Evangelho de João é escrito entre 99 e 100 depois de Cristo, depois que João retorna de Patmos para Éfeso. Tá? E aí, olha só que interessante, no capítulo 1, você vê aí, já tem o versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Verso 11, veio para o que era seu, eles não receberam. Verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí no 14, olha só, quem é o verbo do verso 1? O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verso 18, o filho unigênito que está no seio do Pai, quer dizer que está próximo ao Pai, é um com o Pai. Verso 29, quando João viu a Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele aqui era expiação, depois passaria a ser sumo sacerdote e templo vivo. Verso 36, eis aqui o Cordeiro de Deus. Qual é a teologia construída aqui de forma bem breve? João, quando ele retorna para Éfeso, muitos anos atrás, teve um grande sábio chamado Heráclito, que ele defendia a sabedoria e o Logos como o princípio de todas as coisas, tal qual a separação entre a luz e a escuridão. Heráclito ele fala, no princípio de todas as coisas havia o Logos, a palavra, a sabedoria, e ela dividiu luz e escuridão, as trevas da luz, na verdade. E aí ele fala sobre como ela estabeleceu a sabedoria, o discernimento, o conhecimento, e tudo se fez a partir dela. Eu estou resumindo de maneira bem breve o conceito de Heráclito de Éfeso sobre o Logos. João ele parafraseia dizendo, olha, beleza, no princípio era o Logos, o verbo em grego aqui é o Logos. Esse Logos estava com Deus e o Logos era Deus. Ele fala, eu concordo com Heráclito que o Logos estava no princípio, mas não entendo que ela era sabedoria isoladamente, ela era Deus. E aí ele fala, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas de fato foram feitas pelo Logos, como Heráclito diz, eu concordo. Só que você vê que ao longo do capítulo aqui, no verso 14, por exemplo, ele vai dizer, o Logos, a sabedoria, se fez carne e habitou entre nós. Ele está apontando esse Logos de Heráclito para como sendo Cristo. Veja que estratégia inteligente e saudável. Ele fala, gente, não vou dizer para vocês que Heráclito falou bobagem quando falou do Logos no princípio, mas nós entendemos que o Logos é Cristo. E aí é o que ele começa a difundir. Ele é um com o Pai, ele estava com o Pai, e aí ele se fez carne e habitou entre nós. Então, João aqui ele está concordando com Heráclito, mas colocando o seu ponto baseado na teologia de Jesus, lembrando que ele já tem a informação de Apocalipse, quando ele escreve isso, e Jesus lá ele disse para João, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim, eu estava no começo de todas as coisas, e eu sou eterno. João já escreve isso tendo em mente a informação de Apocalipse. Então, esse é o conceito inicial. O capítulo 2 muito nos interessa. Tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, do verso 3 em diante. E achou no templo aqui Jesus. Subiu, em razão da Páscoa, sobe para Jerusalém. E ele viu no templo o quê? Aqui tem os versículos aqui, eu vou falar brevemente. Aqueles que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. Aí ele faz aquele chicote, o azorrague, que são 7 chicotes com ossos na ponta, da qual ele é açoitado depois.
E aí ele começa a bater nessa galera e tirar do templo. E aí olha o que ele diz aqui, né? E disse aos que vendiam pombos, né? Tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de venda. E tem uma tradução que fala covil de ladrões. Tá? E olha que legal. Os discípulos, quando vê Jesus tendo essa reação, eles lembram do que está escrito. O zelo da tua casa me devorou, ou me devorará em algumas traduções. E aí os judeus, vendo que Jesus toca essa galera do templo e fala isso, né? Não façam a casa do meu pai casa de ladrões. Eles vão atrás de Jesus e falam: que sinal que você nos mostra para fazer isso? Ou qual que é a sua justificativa para fazer o que você fez? Aí Jesus respondeu e disse: derribai esse templo, que em 3 dias eu levantarei. Agora olha que legal. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, o físico, né, de Herodes, e tu levantarás em 3 dias? Agora olha a observação que João coloca no verso 21. Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, né, aqui é pós-evento, né, que aí João faz um texto aqui, que não é, é um relato posterior ao fato, né? João ele fala, olha, depois quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos lembraram que ele disse isso, que se derrubassem esse templo, que não era o templo físico de Herodes, mas era o corpo de Cristo, ele em 3 dias ressuscitaria, né? Seria levantado em 3 dias, né? E aí veja que aqui Jesus ele repreende aqueles que estavam usando o templo físico, casa de Deus, até naquele momento, para vender, para se aproveitar da situação. Mas quando os judeus perguntam, por que você está dizendo que estão fazendo a casa do seu pai morada de ladrões? Aí Jesus fala, se você derrubar esse templo, eu faço ele em 3 dias. E aí os judeus eles achavam que Jesus estava falando do templo físico. Só que Jesus ele pega o templo de Deus, que ele repreende as pessoas ali de estar usando para vender as coisas, como covil de ladrões. E ele diz daquele templo como ele mesmo sendo o templo. Veja que Jesus não faz separação. Os judeus perguntam para ele do templo físico, e ele responde sobre o templo físico falando dele mesmo como templo espiritual. Veja que Jesus não faz distinção. Os caras perguntam, o que você fala desse prédio? Jesus fala, se você me derrubar como templo, em 3 dias eu volto. Aí os caras falam, filho, você está doido? Foi construído em 46 anos esse templo. Mas os discípulos entendem, né? João aqui já com as informações do Apocalipse, sabendo de tudo que aconteceu depois, Jesus fala, eles não entenderam que ele estava falando dele mesmo. Ou seja, João está dizendo aqui, Jesus não tratava com diferença o templo físico dele mesmo como corpo, como templo de Deus. Jesus entendia que era tudo uma coisa só. Mas os judeus não entenderam. Tanto que aí João vai testificar no que ele escreve depois. Quando Jesus lá na frente morreu e ressuscitou, os discípulos lembraram que Jesus estava dizendo que se ele morresse, ele ressuscitaria em 3 dias. Então os discípulos testificaram que de fato Jesus era o templo. Então veja que aqui, Jesus ele usa esse termo, ó, não façais da casa de meu pai covil de ladrões. Esse casa de meu pai é quem? É o templo físico, que Jesus diz que é o templo físico, mas na verdade também é ele. Então a casa de meu pai lá em 14, João 14, é quem? Jesus está falando, na casa de meu pai há muitas moradas. Em mim há muitas moradas que são vocês estão em mim. Jesus está construindo essa teologia. João tem o cuidado de usar as mesmas figuras em todo o Evangelho. Começou a perceber que está tudo linkado? Isso aqui é o que? Chama perícope. É a unidade do texto. É como o texto como um todo conversa entre si e não se contradiz. O capítulo 3 vai trazer essa ideia, né? Ó, se pegar versículo 2, né? Que aí é Nicodemos conversando com Jesus, né? Sabemos que és mestre vindo de Deus, testifica o Logos, e no princípio o verbo era Deus, estava com Deus. Aí, verso 16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Aí, verso 18, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Unigênito é o quê? O único gerado por. Jesus é o único filho gerado por Deus, de Deus. Que aí vem para nós e nós nos assimilamos a ele e passamos a ser um com ele. A casa de meu pai onde há muitas moradas. Casa de meu pai é Jesus. Ah, mas Deus mora no próprio filho? Eles são um, cara. A casa de meu pai Jesus, ele acabou de explicar no capítulo 2 que ele não faz distinção de templo físico para templo espiritual. Ele fala... vocês estão usando o templo físico para ser covil de ladrões, mas isso me ofende porque eu sou templo, eu sou casa de meu pai também. É isso que Jesus está dizendo, ele está mostrando que não há distinção de físico para espiritual em relação ao templo. O templo físico
construído desde o Antigo Testamento, lá do tabernáculo, ele apontava para Jesus, que seria o templo vivo, que ele fala para Pedro, sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Ele mesmo é a igreja, ele é o templo, a pedra viva, a pedra angular, a pedra cortada sem mãos de homens que Daniel vê, destruindo a estátua de Nabucodonosor. E essa pedra depois vira uma grande rocha e ocupa ali o mundo inteiro, e vira um grande reino. Tudo é a mesma coisa, entendeu? Aí aqui é interessante, o versículo 31, aquele que vem de cima é sobre todos. Aí é aquele conceito, né, que Nicodemos fala. Interessante que Nicodemos vai conversar com Jesus, Jesus nem deixa Nicodemos começar o assunto, Jesus já dá na lata. Ninguém desceu do céu senão aquele que subiu. Por quê? Para os doutores da lei, o entendimento era que Moisés subiu o Monte Sinai e quando ele passa o limite das nuvens visíveis, ele está no céu com Deus. O que eles usam para provar isso? Ele desce com as leis, que ele não subiu com rocha crua para ser talhada as leis, ele desce com essas rochas lá de cima e desce com o seu rosto tão glorificado que precisa de um véu para não cegar quem olha. Aí eles falam, pô, subiu para o próprio Deus, trouxe a lei do próprio Deus. Jesus já começa dizendo isso, porque o judeu tinha costume de que tudo que ele ia falar era, não, meu pai Abraão, meu pai Moisés, meu pai Jacó. Por isso que Jesus ensina, por exemplo, Pai Nosso que estás no céu. Ou seja, o Pai Nosso é Deus que está no céu, porque o entendimento perdido de céu é o limite que transcendia a nossa terra física e onde Deus estava. Então, eu tenho um livro que chama-se Falou Deus na Língua dos Homens, não lembro agora o autor, perdão, gente. Perdão, não lembro agora o autor, mas pesquisa no Google aí, o livro E Deus Falou na Língua dos Homens. Como o fato de Deus e de próprio Jesus, às vezes, conversarem com os homens usando as mesmas expressões que eles, não quer dizer que eles estão corroborando, quer dizer que eles estão comunicando na linguagem que era comum aos homens, tá? Então o fato de Jesus dizer Pai Nosso que estás no céu não está testificando que existe um céu acima desse limite onde Deus mora, mas é mundo espiritual, tá? Perdão, eu não lembro o autor agora, mas pesquisa rapidinho aí que você vai achar. Na edição eu vou colocar a capa dele embaixo para te facilitar, porque eu quero dar a referência, porque eu sei que é um assunto polêmico, tá bom? Então aqui veja que esse é o conceito de Jesus tendo descido do próprio Deus, sendo Deus, a despeito do que Nicodemos entendia, que era o costume dos rabinos. Vamos avançar, o capítulo 4 também tem referências, né? Que ele fala, tu lhe pedirias, ele te daria água viva, a água que eu lhe der se fará dele uma fonte de água. Aí olha o verso 23, que é muito famoso, né? Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que adorem em espírito e em verdade. Por que Jesus está dizendo isso? Aqui é a mulher samaritana no poço, né? É que ela, por ser samaritana, tem uma hora que ela aproveita que Jesus está ali conversando com ela, que o judeu não conversava com o samaritano, ela fala, faz o seguinte, já que você está conversando comigo, me esclarece essa questão aí de qual que é o lugar certo para adorar. Por que ela faz essa pergunta? Porque historicamente, quando os samaritanos eles ficam ali no Reino do Norte, né, das 10 tribos, Samaria passa a ser a capital. E no Reino do Sul, Judá passa a ser a capital. E aí em Judá ficava o quê? O Templo de Jerusalém. Só que samaritanos, por causa dessa rixa, as tribos do norte não desciam mais para adorar em Jerusalém, ficavam em Samaria e adoravam no Monte Gerizim. Mas os judeus que eram do sul, que o templo de fato estava ali, eles consideravam os samaritanos misturas da linhagem dos assírios quando conquistaram aquela região do norte ali, que destruíram Samaria. Então, aí a mulher samaritana fala para Jesus, qual que é o lugar certo para adorar? Porque ela esperava que Jesus dissesse que era Jerusalém. Só que olha a resposta de Jesus, nem Gerizim, nem Jerusalém. O Pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, transcendam o limite do lugar físico. Aonde você estiver e você sendo espiritual, tendo recebido ao Pai, aonde você estiver, você adorando, é um templo de adoração que fala com o Pai em espírito e em verdade. Veja que interessante isso. E aí é interessante a gente falar sobre a questão da Nova Jerusalém, pegando essa questão da capital. Quando Jerusalém, quando Israel ela é dividida entre 2 reinos, do norte e do sul, 10 tribos no norte, 2 tribos no sul, Samaria passa a ser a capital do norte, e Judá a capital do sul, até lá o período do exílio e tal. Depois, muitos anos depois já, quando Israel ela volta a ser uma nação, reconhecidamente uma nação, diferentemente da época de Jerusalém,
a capital de Deus, Jerusalém, Jerusalém, que é a mesma Salém da qual Melquisedeque ele é rei, né? É a capital de Deus, a capital por definição, a capital de Deus estabelecida, de fato é Jerusalém, Jerusalém, que é o reino de paz e de justiça de Deus na terra. É isso que significa Jerusalém, né? Mas o que acontece? Jerusalém hoje, se você for olhar quem é a capital, é Tel Aviv. Mas no Apocalipse, o que é que João vê descendo do céu, no novo céu e nova terra, que já eu expliquei o que é? Jerusalém, a nova Jerusalém, porque é uma capital celeste substituindo a capital daqui. Veja que Deus leva muito a sério essa questão da capital. Então, assim, eu aceito tranquilamente aqueles que dizem que isso é licença poética, tem fundamento forte para isso sim, que na verdade Deus está dizendo, vai haver uma nova capital de reino de paz e de justiça, que é o que quer dizer Jerusalém. Mas eu também aceito a possibilidade tranquilamente de Deus trazer uma cidade do céu e substituir a cidade aqui da terra. Mas veja que Jerusalém não é um novo planeta, não é nem sequer um novo país, o país é Israel. Mas Deus está substituindo a capital. Você entendeu? Então isso pode ser literal e eu aceito tranquilo, mas pode ser licença poética, que eu também aceito tranquilo. Pode ser uma metáfora, uma ideia dizendo que Deus vai estabelecer o seu reino de paz e justiça na terra, representado por uma nova Jerusalém, metaforicamente. Metafórico ou literal, eu aceito qualquer uma das duas, porque elas têm fundamento bíblico para qualquer um dos dois casos, tá? Não tem nenhum problema quanto a isso. E aí essa questão da capital era um problema entre os judeus. A mulher samaritana pergunta para Jesus, onde é o lugar de adorar? Ou seja, lá em Gerizim, onde a gente adora, que inclusive os samaritanos adoram até hoje no Monte Gerizim, ou em Jerusalém, que é onde fica o templo, no Reino do Sul. Você entendeu? E aí Jesus fala, o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade, ou seja, independente do lugar, transcende o físico, adora Ele no seu templo espiritual, que é você. Veja que conceito interessante, e ele está em harmonia com toda a teologia de Jesus ser a casa do Pai e a morada sermos nós. Toda a perícope do Evangelho de João conversa com o ensinamento de Jesus, conversa com o que João vê no Apocalipse, lembrando que João escreve todas essas coisas do seu Evangelho já tendo as informações do Apocalipse escritas. Ele mesmo viu e escreveu, então ele tem bagagem para escrever esse Evangelho tão diferentão dos outros. Mas tem mais coisa, por exemplo, olha, João 5, verso 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Entendeu? E olha o 40, não quereis vir a mim para terdes a vida. E aqui é interessante que Jesus está repreendendo aqui fariseus, doutores da lei, né? Vocês examinam as escrituras porque vocês cuidam, né? Ou seja, vocês asseguram que tem nelas a vida eterna, só que elas testificam de mim. Jesus está dizendo, as escrituras sou eu. O que as escrituras falam, sou eu. Testifica em mim. Aí ele fala, e vocês não querem ver em mim para ter a vida? Vocês examinam a Escritura para encontrar nela a vida eterna, não perceberam que ela fala de mim e não querem vir a mim para ter a vida, então vocês não querem a Escritura. Claro que eu estou parafraseando, né? Mas essa é a ideia central do que Jesus fala aqui. O Pai tem a vida nele mesmo e concedeu que o Filho também tivesse a vida nele mesmo. É Deus dando para o Filho a mesma condição de gerar vida. Então aqui é o conceito de assimilação. Jesus e o Pai são de fato um. Então, quando Jesus fala a casa de meu Pai, que é o templo físico, que é o próprio Jesus, não é uma bobagem, não é uma falsa doutrina entender que Deus mora no próprio Filho, uma vez que eles são um, e eles são morada, e eles podem estar em qualquer lugar. Aí a gente não tem referência no capítulo 6, mas a gente tem aí um versículo que eu considero importante no capítulo 7. Tá? Isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Jesus ainda não morreu por morte expiatória, ainda não ressuscitou, ainda não foi para o Pai ser glorificado, ou seja, preparar lugar, que é o que ele fala no 14. Então o Espírito Santo ainda não foi dado para eles. Por quê? Porque Jesus ainda não foi glorificado estando com o Pai para ser um com ele, e a Trindade se concluir com o Espírito Santo vindo até nós. Então veja que aqui a explicação que João dá em 7,39 é com base no que ele já sabe que acontece em Apocalipse 4 e 5. Eu vou sempre estar lembrando isso para você, para que os textos conversem entre si e te dê mais base, tá bom? Então, olha, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem.
porque o Espírito ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. É o que ele fala, vou preparar-vos lugar, e quando eu voltar, eu levarei vocês para mim mesmo. Ele era o lugar que ele foi preparar, ou seja, ele ir e ser glorificado era preparar o lugar da qual ele se referia. Ele não estava preparado porque ele ainda era físico, não era glorificado. Entendeu? Aí João 10, né? João 8 e 9 não tem nenhum texto que eu encontrei que converse com essa parte, mas a gente encontra uma referência em João 10, né? Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. A porta é uma parte de uma edificação, por onde entra, né? Aí, verso 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Alguém entrar por ele na porta para viver nele, que é a edificação, a casa das ovelhas. Entendeu? O capítulo 11 não encontro referência que possa contribuir de alguma forma para essa teologia, mas tem um texto no capítulo 12, que é o verso 26. Se alguém me serve, siga-me. Onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Aqui Jesus volta a repetir esse conceito. Se alguém me serve, me segue. Aonde eu estiver, também estará o meu servo. Aqui, nesse momento, era fisicamente, porque Jesus andava fisicamente entre os homens. Mas e depois do momento que ele está na glória? Aquele que serve está com ele onde ele está. E se alguém servir ao Pai, e se alguém servir ao Filho, o Pai honrará. Por quê? Porque você servir ao Filho é a mesma coisa que servir ao Pai. Os dois são um. É impossível você agradar o Filho e desagradar ao Pai. É impossível você agradar ao Pai desagradando ao Filho. É o conceito de assimilação que João sistematicamente está ensinando. E veja que João está ensinando isso, mas está mencionando palavras do próprio Cristo. Então quem ensina essa assimilação é o Cristo. Capítulo 13. Então aqui o capítulo 13 vai começar uma série de capítulos do discurso que incluem o capítulo 14. Tá? Mas olha só, antes da festa da Páscoa, sabendo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Olha o termo aqui presente de novo. Jesus, ele sabia que era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai. Jesus ia deixar de ser físico para ser espiritual? Sim, isso quer dizer, ele seria um com o Pai, ele passaria para o Pai. E olha só, verso 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, é o que ele ensina para Nicodemos no capítulo 3. Jesus, ele sai de Deus, Deus ele dá uma parte de si como sendo o Filho e ele voltaria para ser um com Deus. Assim como eu creio pela dicotomia, que quando o ser humano morre fisicamente, o Espírito torna ao Pai que o deu através do sopro de vida lá em Adão. Salomão ele ensina isso, que o corpo ele volta para a terra que a deu e o Espírito volta para Deus que o deu. É o mesmo conceito aqui, Jesus havia saído de Deus e voltaria para Deus. Aí a gente tem verso 20, na verdade vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Jesus ensinando de novo que ele, o Pai e aqueles que o recebem são uma coisa só. Se alguém receber quem eu enviar, está recebendo eu, e se recebe a mim, recebe o Pai, porque somos todos uma coisa só. Tá? E aí Jesus aqui falando, filhinhos, ainda um pouco vou estar convosco, e aí ele fala, para onde eu vou não podeis vós ir, né? E aqui ele está dizendo, para onde eu vou agora vocês não podem ir, por quê? Porque eu vou para o Pai, eu vou ser glorificado e vou ser espírito, vocês vão continuar o ministério físico ainda na terra, então vocês não podem ir por enquanto. Quando é que a gente vai poder ir? No arrebatamento. Quando os mortos ressuscitarão primeiro, voltarão a ser corpo físico, assim como os que estiverem vivos. Todos com corpo físico agora serão glorificados, encontrarão com Jesus nos ares e estarão com ele aonde ele estiver, porque todos seremos uma mesma essência, um mesmo Espírito. Há um só Espírito, como ensina Paulo, tá? Como há um só corpo. E aí aqui, né, disse-lhe Simão Pedro, para onde vais? Jesus respondeu, para onde eu vou não podes me seguir, mas depois me seguirás. Jesus está falando, olha, eu vou morrer, vou ser glorificado, né? Vou ressuscitar, ser glorificado e vou para o Pai. Vou voltar a ser um com ele como eu era no princípio. Agora vocês não podem me seguir, mas depois vão poder. Quando? Quando forem arrebatados, né? No caso, como os apóstolos já morreram fisicamente, vão voltar a ser corpo físico, esse corpo físico vai ser glorificado, né? E vai estar com Jesus onde ele estiver e automaticamente vai estar com o Pai. Ou seja, vão passar a ser seres glorificados que têm acesso entre o mundo físico e espiritual como quem simplesmente atravessa a rua de uma casa para outra.
Tá? Esse é o meu entendimento sobre a glorificação do corpo e o acesso às verdades e à dimensão espiritual, tá? Que é o que a gente chama de céu, mas eu entendo como mundo espiritual. Tá? Aí o João 14, que a gente tem tanto falado, que a gente inclusive já falou, né? Que aqui Jesus fala, na casa do meu pai há muitas moradas, que eu já expliquei de acordo com a comunhão do capítulo 2, a casa de meu pai é o templo físico, que Jesus entende que é a mesma coisa que ele como templo espiritual, porque os templos do Antigo Testamento, eles eram o Jesus que seria testificado no Novo Testamento. Então, todos os templos físicos do Antigo Testamento apontavam para o Cristo, que era o templo definitivo. Vou preparar-vos lugar, já expliquei, Jesus ele é entregue como expiação, ele morre fisicamente, depois de 3 dias, conforme ele disse no capítulo 2, ressuscitaria, e aí ele iria para o Pai, seria glorificado e seria um com o Pai. Isso é preparar lugar. E ele fala, quando eu for e preparar lugar, virei outra vez. Tá? O que não quer dizer que ele não voltou ainda porque o lugar não está pronto. Ele é o lugar que foi preparado assim que foi glorificado, e está na dimensão espiritual com o Pai. Virei outra vez, a gente entende como arrebatamento, e vos levarei para mim mesmo. Ele vai levar para onde? Para o lugar que ele foi preparar? Sim, mas ele aqui muda o substantivo. Ele não fala, e vos levarei para o lugar que eu preparei. Ele fala, vou levarei para mim mesmo. Por exemplo, os noivados dos judeus. Você pagava o dote para o pai, né, que era a indenização pela filha, mas depois de 1 ano você tinha que voltar para desposar ela. Porque nesse período de 1 ano, você ia preparar o lugar onde vocês iam morar, e você tinha que preparar as condições e se preparar como noivo, como chefe de família, para depois vir buscar ela e ela morar para você. É como se eu dissesse, amor, estou pagando aqui o dote para o seu pai, nós estamos oficialmente noivos, eu estou te desposando, eu vou me preparar como noivo e o lugar onde a gente vai morar junto para sempre, depois eu venho te buscar para você vir para mim. É o mesmo conceito do casamento. Tá? A razão pela qual alguns dizem que a igreja é a noiva de Cristo. Não é. Igreja é igreja, igreja é corpo. Nós somos chamados de filhos, somos chamados de cordeiros, somos chamados de irmãos. A gente não pode ser noiva se a gente é filho e irmão. Seria no incesto espiritual. Não tem lógica. A noiva é a figura de linguagem porque a referência metafórica é sempre o casamento judeu para servir de ilustração. Tanto que em Apocalipse 12 a visão é de uma mulher vestida de sol com os pés sobre a lua, com 12 estrelas, com dores de parto, que é a figura de linguagem que representa Israel, que José vê lá no seu sonho. Eu vi o sol, a lua e 11 estrelas que se prostravam diante de mim. Sol, lua e 12 estrelas é a figura de Israel, os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Então quem é a mulher com dores de parto que dá à luz a um varão, filho de Deus, em Apocalipse 12? Israel. Ah, existe uma noiva? A Israel, noiva de Deus, não a igreja. Nós não somos noiva, nós somos igreja, filhos, cordeiros, irmãos, participantes da sua glória, um com o Pai, morada de Deus, templo do Espírito Santo. Tudo isso a gente é. A gente não é noiva, tá bom? E esse é o conceito aqui que Jesus está falando. Eu vou preparar lugar e vou levar vocês para mim mesmo. E aí ele fala para quê? Que é o quê? É finalidade. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Onde ele está depois? Glorificado, com acesso ao mundo espiritual. Se Jesus precisar dar uma ida em Saturno, depois do fim dos tempos, para ver como é que estão as coisas por lá, ou em outras galáxias que Deus possa ter criado, né? Deus tem potencial criativo infinito, sendo glorificado, suportando gravidade, atmosfera e qualquer outra coisa, a gente pode estar com ele onde ele estiver. Se ele quiser ir conversar com o Pai, se apresentar diante do trono, de frente ao mar de vidro, perto dos seres viventes, com o corpo glorificado, isso é possível para nós também. Então ele fala, eu vou preparar lugar, que é ele mesmo, e aí ele diz que é ele mesmo porque ele fala, eu vos levarei para mim mesmo. Ah, eu vou preparar lugar para levar vocês para esse lugar que eu preparei? Ele devia dizer isso, né? Eu vou preparar lugar para quando eu voltar levar vocês para este lugar que, olha só, sou eu mesmo. Porque ele precisa ser glorificado. Isso é ser preparado. Hoje em dia ele já está preparado? Já, porque já está glorificado. Mas não voltou ainda, porque tem que se cumprir o período para que haja arrebatamento da igreja. E as coisas, uma coisa conversa com a outra e todas se complementam. E aí Jesus fala, por que eu vou levar vocês para mim mesmo? Porque tem uma finalidade. Aonde eu estiver, vocês estão comigo. Porque depois disso tem reino no período do milênio, né, tem julgamento. É necessário a gente ser glorificado também para estar com ele. É o mesmo conceito de que para eu estar com Deus e para eu estar diante de Deus eu preciso ser santo como santo ele é. É o mesmo conceito. Tá bom? Por isso que Tomé pergunta, a gente não sabe para onde o senhor vai, se eu não sei para onde você vai, como é que eu vou saber o caminho para chegar no lugar que eu não sei onde é?
Aí Jesus fala, vocês já deviam saber, mas eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas ele disse que eu vos levarei para mim mesmo, e ele fala ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai serão a mesma coisa quando ele estiver glorificado. Aqui ele estava vivo fisicamente ainda, ele era humano. Quando ele é glorificado, ele é o lugar preparado e ele passa a ser o Pai. Então levar para mim, levar para o Pai é a mesma coisa depois que ele está glorificado. Por isso que quando ele morre na cruz ele fala, está consumado. Porque agora tudo que ele disse que aconteceria, beleza, aconteceu. É o mesmo conceito. E aí, pra gente, quando fisicamente não tivermos mais Jesus na terra, a gente não se sentir órfão e abandonado, olha só, verso 16, eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Para que eu sinta Jesus e o Pai aqui pertinho de mim, ele vai enviar o Consolador, que é o Espírito Santo, que é uma parte deles, para a gente estar com ele. E aí a gente é oficialmente templo do Espírito Santo, morada de Deus e do Filho, recebendo o Espírito Santo. Olha como que a Trindade ela coopera para essa teologia de assimilação, junção, unificação. É tudo uma coisa só. Aí olha no versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quando é naquele dia? Quando ele vier nos buscar, estivermos com ele. Aí vamos entender, nossa, agora a gente é um com o Pai. E é ele que diz isso detalhadamente e em etapas. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós estáis em mim, e eu em vós. Eu, vós e o Pai, vocês, eu e o Pai, seremos tudo uma coisa só. E naquele dia vocês entenderão que isso de fato é verdade. Teologia de assimilação. Onde é a casa de meu Pai? Jesus. Quem são as muitas moradas? Somos nós. Quando ele vai e envia o Espírito Santo, que é o que a gente vê entre o final de Lucas e o começo de Atos, o Espírito Santo ele vem sobre nós, e isso se testifica em Atos 2, no dia de Pentecostes. A partir daquele momento, nós somos o link, ainda que nós fisicamente, para não nos sentirmos abandonados, temos o Espírito Santo, que é um link de Jesus, que é um com o Pai glorificados. A gente não estando glorificado ainda, tem a possibilidade de estar conectado a eles glorificados, por causa do Espírito que ele enviou, porque o Espírito é a mesma coisa que o Pai e o Filho. Entendeu essa conexão que Jesus faz? Ele ainda envia um link para a gente não se sentir sozinho. Não, vocês não vão, para vocês não ficar tristes de, eu vou para o Pai, tem que esperar eu voltar para vocês estarem de fato comigo, eu vou enviar o Espírito para que fique convosco para sempre. Ele fala, eu sei que talvez vão ter que esperar demais, né? E muitos de vocês não vão nem estar vivos quando eu voltar para arrebatar a igreja, apesar de que vocês vão ressuscitar e tudo, mas eu vou enviar o Consolador para que fique com vocês para sempre e vocês já consigam viver tendo um gostinho do que é viver comigo e com o Pai, sendo um só. Por isso que Paulo, entendendo tudo isso, fala, acaso não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo e morada de Deus, e o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso? Jesus falou e vocês não entenderam? Então, para a gente fixar, né? Aí você tem algumas questões, por exemplo, uma exegese sobre esse verso 23 de João 14, né? Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Jesus está dizendo, olha, se você receber a minha palavra e você amar o Pai, você amar a mim, o meu Pai também amará vocês. E aí o que Jesus fala? Qual que é a consequência de alguém amar e guardar a palavra? Viremos para ele e faremos nele morada. Ele quem? Este que amar e guardar a palavra. Passa a ser templo, passa a ser morada. Porque Jesus está dizendo, olha, a gente vai vir neste que amar e guardar a palavra e vai fazer morada nele. Quando Jesus fala que ele e o Pai vão vir em todos aqueles que amarem e guardarem a palavra e fazer morada neles, Jesus está dizendo, a gente vai vir e vai morar em você. E esse conceito não é estranho para os judeus. O pensamento de Deus como habitando num santuário entre o povo, ele era familiar aos discípulos, tá? Você vai ter, por exemplo, nas Escrituras do Antigo Testamento, olha, Êxodo 25:8, Êxodo 29:45, Levítico 26, 11 e 12, Ezequiel 37:26. O pensamento do templo espiritual no coração do homem não era desconhecido dos escritores contemporâneos. Tá? O próprio Philon, né, de Alexandria, ele tem um paralelo no tratado dele que chama De Querubim, página 124, abre aspas para Philon. Uma vez que, portanto, ele, Deus, né, entra invisivelmente na região da alma, prepararemos esse lugar da melhor maneira que o caso admite para ser uma morada digna de Deus. Pois se não o fizermos, ele, sem que nos apercebamos,
abandonar-se-á e migrará para alguma outra habitação que lhe pareça mais excelente. E aí Stegen, em sua nota, cita um escritor rabínico, judeu. Ele diz: bem-aventurado o homem que se esforça diariamente para se fazer aprovar a Deus e prepara para receber este hóspede divino. Como complemento, ele coloca os textos de 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19 e olha só, Apocalipse 3,20, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aqui Jesus está fazendo o que é uma advertência à igreja de Laodiceia. Sabe aquela igreja morna que alguns dizem que ela não tem nada de aprovável e não tem mesmo? Ainda assim, olha que promessa de Jesus. Ouvir a minha voz é o quê? É receber a palavra de Deus. E acontecer justamente isso aqui de João 14:23. Se alguém guardar a minha palavra, o meu Pai vai amar esse que guardar a minha palavra. E aí o que vai acontecer como consequência de você guardar a minha palavra? Nós vamos vir para ele e vamos fazer nele morada. E esse morada do 14:23 é do grego menon, que é a mesma do João 14:2. Na casa de meu pai há muitas moradas. E assim, só para de repente você não tem muito interesse, muito acesso ao grego, eu dou duas sugestões de você consultar isso que eu estou te falando e qualquer outra referência grega que qualquer pregador te der. Você pode pegar uma Bíblia interlinear, português e grego, tipo essa daqui, ó, que eu tenho. Novo Testamento interlinear, português e grego. Você tem os versículos em português e embaixo os equivalentes em grego. Tá? Então, nesses versículos, por exemplo, você vai ver que embaixo do morada, escrito em português, embaixo você vai ter o grego menon, tanto no verso 14:2 quanto no verso 14:23, para ver que era o mesmo conceito. E por que tem só essas duas ocorrências? Qualquer morada em grego é menon? Não. Porque nesse caso, os substantivos dizem respeito ao mesmo assunto. Tá? Existem vários substantivos. Como esse morada, em outros lugares no grego, quer dizer outras coisas, edifícios, estabelecimentos, residências, estadias, ele é um substantivo diferente. Nesse caso, como o 14:2 e o 14:23 falam sobre a mesmíssima coisa, eles são substantivos para dizer que está se tratando do mesmo assunto. Entendeu? É que nem, por exemplo, você vê na língua portuguesa, qualquer texto que tiver escrito manga, quer dizer a mesma coisa? Não. Você tem que ver que o manga pode ser a fruta, dependendo do contexto, ou pode ser manga de camisa, dependendo do texto. Você tem que olhar o contexto para ver que manga que está se referindo. Ah, ontem eu chupei uma manga muito gostosa. Você vai imaginar um cara chupando a manga da camisa? Você tem que ver aquele substantivo dentro do contexto, revela-se o quê? Só pode estar falando de fruta. É a mesma coisa que aqui. No capítulo 14, o menon, toda vez que se refere à morada, seja na casa de meu pai há muitas moradas, ou seja, viremos nele e faremos morada nele, se refere ao mesmo tipo de habitação. Então a casa de meu pai há muitas moradas no verso 2 é a mesma morada que Jesus diz que vai vir e vai fazer em nós, se nós guardarmos a palavra dele. Então está se referindo exatamente à mesma coisa. Tá? A gente vai ter referência aqui no capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, toda vara que em mim não dá fruto, atira. Aí o verso 4, estai em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. E aí, olha que interessante aqui, Jesus está se dando exemplos, né, ilustrações. Quer entender como é que vocês vão estar em mim? Do mesmo jeito que uma videira tem ramos, tem galhos. Os galhos na videira são todos uma coisa só. Jesus fala, vocês estão em mim como galhos estão na videira. Ele dá exemplo de assimilação. Se você arrancar um galho, a videira não deixa de ser videira, mas você como galho não é mais videira. Se você como galho está na videira, você é uma árvore. Ah não, eu sou o galho da árvore, mas uma árvore é composta de galhos. O galho sozinho não é nada. Uma árvore com galhos é uma árvore, e o galho na árvore passa a ser árvore automaticamente. Esse conceito de assimilação ele é muito presente. A gente tem aqui João 16, Jesus falando, né? Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá até vós, mas quando eu for, eu enviarei. É o link que eu acabei de explicar, tá? Mas aí você tem aqui, essa tela, você vê que tem outros grifos em vermelho sobre o mesmo assunto. Você pode pausar e dar uma olhada aí, o vídeo está bem longo, eu quero terminar logo para você poder destrinchar bem esse assunto. A oração que Jesus faz em João capítulo 17, né, que ele fala, né, o verso 21 em especial,
para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Então aqui o desejo de Jesus de que haja essa fusão absoluta. Ele é um com o Pai, com o Espírito Santo, e nós somos um com ele, sendo todos a mesma coisa. Tá? Então ele repete o que ele disse para Tomé aqui no verso 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Mas Jesus está falando isso pré-morte, ele seria morto em seguida. Mas ele está falando sobre o para sempre, a continuidade. Eu quero que aqueles que o Senhor me deu sejam um comigo onde eu estiver e para sempre. Entendeu? Então é o mesmo conceito. E por fim, João 20, né? Que é, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não desce só no Pentecoste para selar a igreja como um todo. Os apóstolos recebem o Espírito Santo antes. É o texto que está dizendo aqui, João capítulo 20, verso 22. O propósito do Espírito Santo descer em Pentecostes, né, em Atos 2, é o selamento oficial da igreja como testemunho aos homens que estavam vendo de fora. E é isso que de fato acontece lá. Irmãos, tem vários outros textos, né, 1 Coríntios 3, né, 16, não sabeis vós que sois templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Aqui Paulo está dizendo, se alguém destruir o templo de Deus, destrói vocês. Se alguém destruir vocês, destrói o templo de Deus, que é tudo uma coisa só. Mas, enfim, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Isso tudo é para defender a ideia a casa de meu pai e a Nova Jerusalém. Em nenhuma hipótese defende a ideia de que é um novo planeta e que esse planeta é destruído. A casa de meu pai é o fato de estar com Cristo e ser um com o Pai. E a Nova Jerusalém é uma substituição, literal ou metafórica, não sei qual é uma das duas, da capital de Deus, que representa o quê? O reino de Deus estabelecido na terra. Nova Jerusalém, a nova Jerusalém, o novo reino de paz e justiça da parte de Deus. Lembrando que Jerusalém é a cidade que antigamente era somente Salém, assim como Babel futuramente seria Babilônia, né? Aí é questão geográfica e política mesmo. E a capital de Deus, representativa para Deus, é Jerusalém. Por mais que hoje a gente sabe que a capital de Israel é Tel Aviv. Então a substituição da capital pode ser uma metáfora, pode ser literal, que é Deus estabelecendo de fato o seu reino de paz e justiça na terra entre os homens, mas ao meu ver, no meu entendimento, nenhuma dessas duas ideias de a casa de meu pai e a Nova Jerusalém serve como um fundamento para defender de que esse planeta não vai existir mais e vão existir essas duas realidades. A casa de meu pai e a Nova Jerusalém não quer dizer que esse planeta deixa de existir, tá bom? Eu espero que ninguém fique ofendido, amo todos vocês, sou grato pela interação e a participação. Espero que esse conteúdo possa ter te acrescentado alguma coisa de informação. Se você discordar de tudo, que pelo menos você tenha essa ideia bem clara de que isso foi estabelecido com base bíblica e de outros bons autores, tá? Nunca com a intenção de ofender ninguém, eu não tirei da minha cabeça do nada. Inclusive tem muitos bons autores que acreditam da mesma forma e que para mim faz todo sentido. Tá joia? O importante de tudo é nós concordarmos que Cristo virá e buscará a sua igreja e habitaremos com ele para sempre. Qualquer coisa além disso são doutrinas não essenciais. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.